No caso islandês, a situação era a seguinte: existia um subsídio destinado à Igreja Estatal da Islândia. A questão era saber se as religiões privadas também podiam ter direito ao mesmo tipo de subsídio. O Estado já leu essa parte, por isso eu apenas incluí na minha exposição aquilo que considero ser o ponto central. No parágrafo 31 da sentença, o juiz explica que existia algum tipo de apoio, mas que essas religiões queriam receber o mesmo que a Igreja Estatal. E isso não lhes foi concedido. Estamos muito longe da situação descrita na sentença que eu citei, onde o Estado tinha sistemas que davam privilégios especiais, entre outras coisas. Menciono isso apenas como uma curiosidade. Eles já recebiam subsídios iguais aos de outros grupos religiosos, e isso tem muito pouca relevância para o nosso caso. No nosso caso, houve recusa de subsídios que todos os outros grupos religiosos recebem, e também a retirada do registro como religião. E, como consequência, surge uma estigmatização, porque apenas as testemunhas de Jeová foram privadas tanto do subsídio como do registro. Mesmo na decisão de 2008, que o senhor mencionou há pouco, afirma-se que a vantagem obtida pela comunidade religiosa é substancial. O senhor faz alguma coisa com isso? Posso ter a referência? Página 2741. Existe alguma formulação semelhante também nesta decisão mais recente de 20? Ou seja, eu entendo que tivemos alguns casos no Tribunal Europeu relacionados com benefícios fiscais e grupos religiosos. Mas o nosso caso é mais substancial do que muitos desses casos que eu analisei. Isso é outra questão, mas eu estava mais interessado em. Eu não encontrei exatamente a referência do presidente. Na penúltima linha da página 2741. Sim. Na página seguinte, o que é dito ali não é propriamente que tem de haver benefícios ou privilégios substanciais. O que está escrito é que, se existirem privilégios, então há uma obrigação de tratar todos de forma igual. Portanto, não existe uma graduação de valores, pelo menos na minha interpretação. Se há privilégios, então há exigência de igualdade de tratamento, independentemente de serem substanciais ou não. Sim. E aqui posso remeter para o acórdão croata. Basta apenas corrigir isso, certo? E então já existe uma violação. E isso é claramente influenciado pelo facto de que aqui existia uma força económica muito importante associada a esses benefícios, como vemos sempre. Para concluir aquilo que o Presidente referiu, que afinal não é uma questão menor no nosso caso, isto é claramente substancial, na minha opinião. Estamos a falar de cerca de 60 milhões em apoios a comunidades religiosas ao longo de um período de 4 anos. Por isso, indico o ponto 3.2, mais concretamente 3.2.1, a questão da interferência. Eu entendo que já ficou estabelecido que existe interferência. Passo então para o ponto 3.2.2, o requisito legal. E aqui entramos na questão das consequências, à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, do facto de os tribunais noruegueses falarem em controle social negativo, violência psicológica e fundamento para negar subsídios. Se isso for aceito, então todo o sistema cai. Isso terá consequências no direito interno. É isso que eu trato no meu primeiro ponto de argumentação. Portanto, o ponto de partida agora tem de ser que isto se mantém válido segundo o direito interno, algo que, no fundo, dizemos que não concordamos, mas aceitamos como ponto de partida para esta análise. A questão seguinte é se isso se sustenta perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E a nossa posição é que não se sustenta. Aqui temos o caso Hasan Kalç contra a Bulgária, de 2000. Se forem à página 2788, aquilo que quero destacar está na página 2810. Trata-se de uma declaração geral, algo que já discutimos no ponto 1. Em matérias que afetam direitos fundamentais, seria contrário ao Estado de Direito, um dos princípios básicos de uma sociedade democrática consagrado na Convenção, indicar sem clareza suficiente o alcance dessa discricionariedade. Recordo que acabamos de ler o texto do artigo, no parágrafo 6.
E recordo também que sabemos que o Estado criticou essa disposição, interpretando que também se pode retirar subsídios se houver violência psicológica ou controle social negativo. Aqui ignoro completamente a questão da prova, porque isso preocupa-me seriamente. De qualquer forma, não entraríamos nesses conceitos por causa da situação probatória. Mas a pergunta é esta: existe base legal suficiente? Não preciso criticar a interpretação do Estado. Todo o sistema mostra que o próprio Estado não concorda internamente sobre isso. Resumindo, o conceito de violações graves não foi tratado com cuidado suficiente pelo Estado. Nos trabalhos preparatórios, o termo controle social negativo é apresentado como uma espécie de cláusula geral. Mesmo que nos trabalhos preparatórios esteja associado a práticas como mutilação genital e outras situações extremamente graves. Além disso, o Estado ignora completamente as declarações claras da Comissão de Violência, que afirmou que o distanciamento social não pode ser usado como base. No que diz respeito à violência psicológica contra crianças, qualquer incentivo a uma ação que, de forma hipotética, vá contra a visão do Estado sobre género ou sexualidade é considerado suficiente. Essas normas não têm conteúdo fixo. Para as testemunhas de Jeová, ou para qualquer outro grupo religioso, é teoricamente possível tentar adaptar-se a essas normas. Mas, na prática, é completamente impossível saber o que um determinado funcionário do Estado, em qualquer parte do país, pode considerar como controle social negativo ou violência psicológica. É natural que as testemunhas de Jeová se perguntem: a nossa prática religiosa está de acordo com os direitos humanos? E eles apresentam muitos exemplos nesse sentido. Podem também perguntar: será que estamos a prejudicar as pessoas com a nossa prática religiosa? Eles existem há mais de 160 anos, por isso seria surpreendente para eles. E quando olhamos para estudos sociológicos franceses, não há nada que indique isso. O que o Estado faz é criar uma norma especial, que não está claramente na lei e que também não está alinhada com a investigação académica nem com a jurisprudência do Tribunal Europeu. Isso fica particularmente claro na decisão administrativa. O Departamento afirma, e isto está no ponto 3.2.3.8, que não é necessário provar casos concretos de abuso infantil para aplicar a norma. Ou seja, não é preciso mostrar nenhum exemplo. Basta ler uma publicação religiosa e dizer: na nossa interpretação, isto é assim. Isso claramente não é um padrão aceitável num contexto europeu de direitos humanos. Quando falamos de controle social negativo, remeto para tudo o que já disse antes. E, quanto à violência psicológica, remeto igualmente para o que já foi explicado. Não é assim que estes conceitos, usados pelo Estado, tenham qualquer tipo de base razoável. Nem sequer dentro das próprias definições que o Estado utiliza. Além disso, podemos mostrar que o próprio Estado foi inconsistente ao longo deste processo. Isso está explicado na página 42 da minha exposição. Inicialmente, o governador distrital afirmou que havia violação do direito ao livre saída da religião e controle social negativo contra crianças. Falou-se também de controle social negativo contra publicadores não batizados, algo que depois foi abandonado. Mais tarde, passou-se a introduzir a ideia de violência psicológica contra menores como fundamento principal. Só na fase de recurso surgiu a alegação de violência psicológica. E agora, neste processo perante o Tribunal de Recurso, surge um novo fundamento: que o próprio processo de exclusão viola os direitos das crianças. Isso não aparece em nenhum dos despachos administrativos. E, no Supremo Tribunal, os advogados do Estado já abandonaram as alegações relativas a publicadores não batizados. As decisões administrativas não cumprem os requisitos de previsibilidade e clareza, exigidos pelo princípio da legalidade, que impõe que qualquer norma que limite a liberdade religiosa tenha um conteúdo suficientemente claro e estável. Próximo ponto. As decisões também não são necessárias numa sociedade democrática. Aqui podemos referir o caso de Testemunhas de Jeová contra a Arménia. É uma decisão relevante, porque estamos a falar de testemunhas de Jeová,
que seguem as mesmas doutrinas em todo o mundo. Por isso, é extremamente interessante observar como estas práticas foram avaliadas noutros países. Esta é uma decisão de 2022, que se encontra na página 5381. Vamos à página 5394. A questão colocada neste caso era: qual foi a interferência? Foi a recusa do registro oficial como organização religiosa. No parágrafo 66, o tribunal afirma o seguinte: a questão central é saber se a interferência era necessária numa sociedade democrática. A interferência tem de corresponder a uma necessidade social premente. Necessidade significa que a medida não pode ser simplesmente conveniente ou desejável. A questão é saber se a recusa do registro de uma organização religiosa era justificada em princípio e se era proporcional ao objetivo legítimo invocado. Para avaliar isso, o tribunal tem de analisar a interferência à luz do caso como um todo e decidir se as razões apresentadas para a justificar são relevantes e suficientes. Além disso, o tribunal tem de verificar se as autoridades nacionais aplicaram critérios compatíveis com os princípios da Convenção e se basearam a sua decisão numa apreciação aceitável dos factos relevantes. Neste caso concreto, a conclusão foi que existiu uma violação. Vamos agora à página 5397, parágrafo 80. À luz do que foi dito anteriormente, não se pode afirmar que as razões invocadas pelas autoridades nacionais eram relevantes e suficientes para justificar a interferência neste caso. O tribunal conclui, portanto, que a recusa das autoridades nacionais em registar a organização religiosa não pode ser considerada necessária numa sociedade democrática. Nesse caso, o Estado tinha alegado vários problemas, mas o tribunal entendeu que essas alegações não justificavam uma medida tão grave. Vou agora referir um outro caso importante. Federação das Comunidades Testemunhas de Jeová contra a Áustria. É uma decisão muito relevante. Aqui quero ler algo que ainda não tinha lido antes, porque antes referi apenas a parte em que o tribunal reconhece que houve uma interferência. Agora quero ler a parte em que o tribunal analisa se o Estado poderia, ainda assim, justificar essa interferência. Aqui é feita uma avaliação global do caso. Vamos ao parágrafo 56. Nesse parágrafo, o tribunal analisa detalhadamente os argumentos apresentados pelo Estado. O tribunal concluiu que existiam falhas na fundamentação apresentada. Havia problemas na forma como a decisão foi ajustada e justificada. A conclusão foi que houve uma violação do direito ao registro como comunidade religiosa. Passo agora para o grande caso de Moscovo contra a Rússia, que o tribunal já analisou várias vezes. Este é um caso em que as autoridades russas, como referi ontem, apresentaram uma série de acusações diferentes, muitas das quais careciam de fundamento sólido. Ao ler o resumo do tribunal, parece claro que muitas dessas acusações eram vazias de conteúdo. A importância deste caso está no facto de ter sido testado até onde um Estado pode ir ao apresentar acusações não fundamentadas contra um grupo religioso. Nesse contexto, surgiram várias declarações importantes. Nas páginas 137 a 140, no parágrafo 108, o Tribunal resume o seu critério sobre quando uma interferência pode ser considerada necessária numa sociedade democrática. O Tribunal afirma que qualquer limitação à liberdade religiosa deve ser analisada de forma extremamente rigorosa. E que apenas razões verdadeiramente convincentes e imperiosas podem justificar restrições a esses direitos. Quando o Tribunal faz essa análise rigorosa, não substitui automaticamente a avaliação das autoridades nacionais. Mas também não se limita a aceitá-la. O Tribunal analisa as decisões nacionais para verificar se houve uma aplicação correta dos princípios da Convenção. Isso não significa apenas verificar se o Estado agiu de boa fé. É necessário analisar a interferência à luz do caso como um todo. O Tribunal deve decidir se a medida foi proporcional ao objetivo legítimo pretendido. E se as razões invocadas pelas autoridades nacionais foram relevantes e suficientes. Neste caso, o Tribunal concluiu que as autoridades nacionais aplicaram critérios incompatíveis com os princípios da Convenção.
e que basearam as suas decisões numa avaliação inaceitável dos factos relevantes. O parágrafo 112 desenvolve isso, mas não vou lê-lo agora. Vou apenas ler a conclusão, que se encontra na página 3742. A decisão não se baseou numa avaliação aceitável dos factos relevantes. Portanto, quando o tribunal fala numa avaliação aceitável dos factos relevantes, é precisamente isso que não aconteceu neste caso. O problema aqui não é apenas se o Estado agiu de boa fé ou não. A questão central é saber se a análise feita pelas autoridades nacionais respeitou os critérios exigidos pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E a resposta, à luz da jurisprudência do próprio tribunal, é que não respeitou. O que vemos é que as autoridades nacionais aplicaram normas vagas, instáveis e imprevisíveis, criadas ao longo do próprio processo, e não com base em critérios claros definidos na lei. Isto viola o princípio fundamental da previsibilidade jurídica. Um grupo religioso deve conseguir saber, antecipadamente, quais comportamentos são permitidos e quais podem levar a sanções graves, como a retirada de subsídios ou do registro legal. No nosso caso, isso não foi possível. As testemunhas de Jeová não tinham como prever que práticas religiosas, seguidas há mais de um século, pudessem, de repente, ser reinterpretadas como controle social negativo ou violência psicológica. Esses conceitos foram sendo moldados e adaptados conforme a necessidade do processo, e não aplicados de forma objetiva e consistente. Além disso, não foi apresentado qualquer exemplo concreto de dano real causado a crianças. O próprio departamento afirmou que não era necessário provar casos específicos. Bastava interpretar publicações religiosas de determinada maneira. Isso representa uma inversão total do ónus da prova. E não é compatível com os padrões europeus de proteção da liberdade religiosa. O Tribunal Europeu tem sido claro. Quando um Estado interfere na liberdade religiosa, essa interferência tem de ser baseada em factos concretos, verificáveis, e numa necessidade social claramente demonstrada. Aqui, o que temos é uma construção teórica, desligada tanto da prática real das comunidades religiosas, como da investigação académica disponível. Mais ainda, os próprios fundamentos usados pelo Estado foram mudando ao longo do tempo. Inicialmente, falava-se de controle social negativo. Depois, passou-se para violência psicológica contra crianças. Mais tarde, surgiu a alegação de que o próprio processo de exclusão seria, por si só, uma violação dos direitos das crianças. Essa instabilidade argumentativa demonstra que não existia uma base jurídica sólida desde o início. Num Estado de Direito, decisões tão graves não podem ser construídas dessa forma. A retirada do registro e do financiamento de uma comunidade religiosa não é uma medida leve ou simbólica. É uma sanção com consequências profundas. Afeta a reputação do grupo, cria estigmatização social e limita seriamente o exercício coletivo da liberdade religiosa. Por isso, segundo a jurisprudência constante do Tribunal Europeu, uma medida dessa natureza exige um nível muito elevado de justificação. E esse nível simplesmente não foi atingido neste caso. O que o Estado fez foi ultrapassar os limites da sua margem de apreciação. Em vez de regular de forma neutra e previsível, acabou por avaliar o conteúdo interno da doutrina religiosa e reinterpretar práticas espirituais como se fossem comportamentos abusivos, sem prova concreta. Isso coloca o Estado numa posição que a Convenção Europeia não permite. A de árbitro do que é aceitável ou não dentro de uma crença religiosa. A função do Estado não é decidir se uma doutrina é boa ou má, agradável ou desagradável, mas apenas intervir quando existem provas claras de danos reais e graves, como o Tribunal já afirmou em várias decisões. O pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura.
são marcas essenciais de uma sociedade democrática. E esse pluralismo inclui também práticas religiosas que possam ser controversas, impopulares ou mal compreendidas pela maioria. Quando um Estado começa a punir um grupo religioso, com base em conceitos vagos e interpretações subjetivas, abre-se um precedente perigoso. Hoje são as testemunhas de Jeová. Amanhã pode ser qualquer outro grupo religioso minoritário. Por todas estas razões, à luz da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a conclusão é clara. As decisões tomadas neste caso não se basearam numa avaliação aceitável dos factos relevantes. Não eram necessárias numa sociedade democrática e violaram a liberdade religiosa protegida pela Convenção. Perfeito. Em seguida, surgem alguns parágrafos na página 3743, que eu já tinha lido ontem. Nesses parágrafos, a prática das testemunhas de Jeová é analisada, de forma clara, considerada legítima. Isso aparece na página 3744, no parágrafo 121. Isto contrasta um pouco com aquilo que o Estado tentou insinuar, nomeadamente que as testemunhas de Jeová crescem isoladas, passam demasiado tempo em atividades da congregação, e assim por diante. Essas alegações são expressamente rejeitadas neste caso. Depois, o Estado analisa outro ponto, que é a alegada violação dos direitos parentais de pais que não são testemunhas de Jeová. Esse argumento não foi utilizado no nosso processo, por isso posso deixá-lo de lado. Há ainda mais alguns pontos, mas a conclusão geral é esta. Houve uma violação clara da liberdade religiosa, tendo em conta a quantidade de acusações apresentadas contra a congregação das Testemunhas de Jeová em Moscovo, acusações essas feitas sem base sólida. E aquilo que considero essencial retirar para a nossa exposição é o seguinte princípio. Apenas razões verdadeiramente convincentes e ponderadas, baseadas numa avaliação aceitável dos factos relevantes, podem justificar um tipo de interferência desta natureza. Coloca-se então a pergunta: quais são as formas legítimas de interferência? Tenho uma questão em relação ao paralelismo com esta decisão. Nesta decisão, estamos a falar de criminalização direta da atividade das testemunhas de Jeová. Ou seja, ela incide diretamente sobre o artigo 9 da Convenção, limitando a própria prática religiosa. No nosso caso, a situação é mais indireta. Parte-se do pressuposto de que a liberdade de culto, em si, não é formalmente proibida. Mas o que é atingido são os subsídios e o registro, o que acaba por constituir uma interferência indireta. Isso tem impacto na intensidade do controle que o tribunal deve exercer. Sim, sem dúvida. Mas temos de manter o mesmo padrão estabelecido pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, independentemente de nosso caso ser ligeiramente diferente. É verdade que, no caso de Moscovo, o problema central era a retirada do registro e a recusa de novo registro. Mas a justificação usada para esse tratamento diferenciado das testemunhas de Jeová, em comparação com outros grupos religiosos, foi do mesmo tipo. Ataques infundados à forma como as testemunhas de Jeová vivem a sua vida religiosa. Portanto, mesmo que o objeto do processo seja diferente, a linha de raciocínio é exatamente a mesma. De qualquer forma, não preciso desta decisão específica para demonstrar que a recusa de registro constitui uma interferência. Existem várias outras decisões que já analisamos nesse sentido. Mas quando o juiz questiona se esta decisão é aplicável, uma vez que trata de desregistro e recusa de novo registro, a nossa posição é clara.
O que o Tribunal afirma sobre o padrão de avaliação aplicável às testemunhas de Jeová é plenamente transferível para o nosso caso. Quero dizer ainda algo sobre os objetivos legítimos de uma interferência. A lei fala em segurança pública, saúde pública, moral e proteção dos direitos e liberdades de terceiros. E é importante sublinhar que nenhum desses objetivos foi efetivamente demonstrado aqui. Isso resulta claramente das decisões analisadas, porque ficamos com a impressão de que o Estado tenta jogar com vários argumentos diferentes. Não existe uma margem de apreciação que permita aos Estados inventar outros fundamentos para além daqueles que estão expressamente previstos na lei. Passo agora para a avaliação concreta, ponto 3.2.3.3. Aqui, a importância da autonomia dos grupos religiosos assume um papel central. Se seguirmos a lógica do Estado, olhar apenas para certos efeitos, mal fundamentados, e concluir que isso não é aceitável. Temos de lembrar que estamos a tocar no núcleo duro do artigo 9, que protege a autonomia das comunidades religiosas. Vamos à página 4510, parágrafo 110. O Tribunal afirma que a sua tarefa é avaliar se as medidas adotadas a nível nacional estão justificadas em princípio e se são proporcionais. Especialmente quando afetam a forma como uma religião é vivida, praticada e transmitida, sobretudo por minorias religiosas. Essas decisões têm efeitos diretos sobre o exercício da liberdade religiosa e atingem o próprio núcleo da prática da fé. É muito importante compreender que o efeito das decisões do Estado foi atingir diretamente a atividade das testemunhas de Jeová. Houve menos possibilidades de funcionamento normal da congregação. Isso entra em choque direto com o que está previsto no artigo 9. Seria como se o Estado passasse a ditar como uma comunidade religiosa deve praticar a sua fé. A jurisprudência deixa claro que essa competência pertence às autoridades internas do próprio grupo religioso, não ao Estado. No nosso caso, porém, o Estado foi mais longe. Nas suas decisões, tentou influenciar diretamente a doutrina das testemunhas de Jeová. Se formos à decisão número 3255, onde se fala do aviso de perda do registro, vemos que, na parte final desse documento, na página 3256, no penúltimo parágrafo, isso fica evidente. Já falei antes do conceito de necessidade social premente. Estou agora na página 44 da minha exposição. E esse conceito foi fortemente valorizado no caso das testemunhas de Jeová em Moscou. Se formos ao excerto judicial, página 3756, encontramos o seguinte. Embora o Tribunal Distrital tenha ouvido diretamente as crianças, os professores, assistentes sociais e familiares, na ausência de provas diretas que sustentassem essas conclusões, não se pode dizer que elas se basearam numa avaliação aceitável dos factos relevantes. A ligação entre o conceito de necessidade social premente e a situação concreta das testemunhas de Jeová é central. Aqui, não existe qualquer necessidade social urgente que justifique uma interferência nas atividades religiosas. Na ausência de factos fiáveis, não há base para tal intervenção. E, no nosso caso, não estamos sequer a falar de benefícios fiscais, mas de subsídios. Estamos a falar de recusa de registro, algo que afeta diretamente a vida da congregação. A proteção jurídica, a possibilidade de casar, e assim por diante. O juiz Arntzen questionou se a avaliação da interferência poderia ser diferente. Uma vez que o nosso caso trata de subsídios, enquanto o caso de Moscovo tratava de desregistro. É verdade que o caso de Moscovo representa um extremo do que um Estado pode fazer. Foi uma interferência extremamente grave. Mas os casos que eu citei, mais próximos do nosso, tratam precisamente de recusa de registro. E são diretamente aplicáveis. Não encontramos nenhuma decisão que diga que a avaliação da interferência muda só porque se trata de subsídios e registro. Ou b. Que uma medida deste tipo tenha sido considerada necessária numa sociedade democrática. A única decisão que o Estado invocou foi a decisão islandesa.
Mas nessa decisão, os grupos religiosos recebiam o mesmo apoio que os outros. Eles apenas queriam, por assim dizer, discriminação positiva. Voltando à questão da discriminação, é bastante claro que o distanciamento social não equivale a isolamento social. Voltando à questão da discriminação, é bastante claro que o distanciamento social não equivale a isolamento social. A Noruega tem cerca de 5,5 milhões de habitantes. As testemunhas de Jeová são cerca de 12 mil pessoas, ou seja, apenas 0,2% da população. As testemunhas de Jeová vivem como qualquer outra pessoa. As crianças frequentam escolas públicas. Os adultos têm empregos normais. Existem redes sociais fora da religião. E os laços familiares não desaparecem. O direito à vida familiar está protegido tanto pelo artigo 8º da Convenção como pelo artigo 102º da Constituição. Temos também depoimentos de testemunhas apresentadas pelo próprio Estado que confirmam que a convivência social normal é comum. É importante sublinhar que, quando alguém é excluído das testemunhas de Jeová, isso não é feito com o objetivo principal de afastar a pessoa, mas porque as próprias testemunhas de Jeová entendem isso e dizem de forma aberta, como um ato de amor. Se alguém sai por motivos graves, como criminalidade séria ou abuso de substâncias, os laços não são necessariamente cortados de forma definitiva. A pessoa pode ser convidada a regressar, a ter novas conversas consigo mesma e com os anciãos. E existe uma abertura clara para a reintegração. Naturalmente, se alguém decide sair e não quer regressar, isso passa a ser uma escolha pessoal. Quero agora dizer algo sobre as consequências práticas das decisões do Estado. O Estado entende que isto não constitui discriminação negativa. As testemunhas de Jeová discordam completamente. Isto foi explicado por Sepp na sua declaração, que consta no excerto factual da página 5126. Ele explica, em primeiro lugar, que as testemunhas de Jeová desenvolvem um trabalho de solidariedade internacional. São financiadas quase exclusivamente por donativos privados. E parte desses donativos é enviada para apoio no estrangeiro. Com a perda dos subsídios estatais, essa atividade foi fortemente afetada. Na mesma página, é explicado como isso impacta o trabalho das congregações. Coloca-se então a questão: como é que esta perda de subsídios afetou concretamente a atividade? A resposta é clara. Tudo o que as testemunhas de Jeová fazem é baseado em voluntariado. Não há rendimentos fixos. Não há bingos, lotarias nem atividades comerciais. Toda a receita vem de donativos. Antes, havia também o subsídio do Estado. Quando há menos recursos, o trabalho da congregação sofre diretamente. Todas as tarefas, manutenção das salas do reino, organização, apoio, são feitas de forma voluntária e não remunerada. Portanto, esta atividade é diretamente afetada quando os recursos diminuem. Quero ainda referir alguns depoimentos sobre como esta situação está a ser vivida na prática. No excerto factual 4.958, uma testemunha chamada Christ diz o seguinte, no último parágrafo. Quando questionado sobre o facto de as testemunhas de Jeová terem perdido o registro estatal, responde: eu acho isso extremamente triste. Acho injusto que a Noruega considere a minha religião menos importante do que as outras. Acho injusto não podermos casar no nosso próprio local de culto. Temos também o depoimento da testemunha Mitet, que explica como isto afetou a sua família. O seu depoimento encontra-se na página 5006. Ela diz que acha muito estranho que um país como a Noruega, que sempre viu como livre e seguro, onde todos deveriam poder acreditar no que quiserem e ser incluídos, passe agora a estigmatizar a sua religião.
Ela explica ainda que, enquanto criança de Testemunhas de Jeová, sofreu bullying. E teme que esta estigmatização oficial leve a mais discriminação contra as crianças hoje. Refere também que se voltou a casar com o seu primeiro marido em outubro, mas que não lhes foi permitido casar na sala do reino, o que considerou profundamente triste. Outra testemunha, Edlund Thor, fala do aumento da estigmatização recente. O seu depoimento encontra-se na página 5025. Quando questionado se alguém da sua família sofreu estigmatização, ele responde que sim. E dá o exemplo da sua mãe, que foi ameaçada verbalmente enquanto participava na pregação de casa em casa. Ele relata ainda que, curiosamente, as suas filhas têm tido uma experiência melhor na escola recentemente, mas que esconderam durante muito tempo o facto de serem testemunhas de Jeová, com receio de discriminação. Isto mostra como esta situação afeta o dia a dia das pessoas. Existe também documentação que aponta para um aumento de comportamentos hostis e quase criminosos. As testemunhas de Jeová foram destacadas entre mais de 700 comunidades religiosas, o que constitui uma acusação extremamente grave e claramente desproporcionada. Aqui faço referência ao caso Magyar e outros contra a Hungria, parágrafo 92, que destaca a sensibilidade da relação oficial entre o Estado e a religião no espaço público. Em muitas tradições europeias, o reconhecimento oficial de uma comunidade religiosa é essencial para o seu estatuto social e para evitar que seja vista como uma seita marginal. Por fim, quero falar de algo que toca profundamente a vida das pessoas: o casamento. Este aspecto nem sequer foi avaliado nas decisões do Estado. Isso é particularmente grave. A testemunha Dylan explica isso na página 4942. Quando questionados sobre onde se casaram, explicam que, sendo ambos testemunhas de Jeová, casaram no salão do reino da congregação a que pertenciam. E explicam porquê. Porque, para eles, era importante fazer esses votos não apenas perante o Estado, mas também perante o seu Deus.